A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e tá no ar o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 3 de junho de 2024 e essa é a nossa 16ª edição. Se você tem uma marca, um produto ou um serviço e quer atingir um público qualificado que se interessa pelo podcast aqui no Brasil, você pode anunciar com a gente aqui no Pod Notícias. É só você mandar um e-mail pra gente no contato@podnoticias.com.br que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você. Além disso, se você quiser colaborar com texto, sugestão de pauta ou qualquer notícia relevante, também vai ser muito bem-vindo e pode fazer isso através do mesmo e-mail. E se a manchete do programa de hoje te deixou preocupado, eu tô aqui para te tranquilizar. O podcast está tão ameaçado quanto qualquer outra mídia. A gente não precisa entrar em pânico pensando em uma catástrofe ou nada do tipo. Mas, considerando que o podcast ainda está crescendo, é natural que alguns especialistas tentem prever o que pode ser uma ameaça para a nossa mídia para a gente poder evitar. E foi exatamente isso que o The Podcast Host fez. Buscou a opinião de vários especialistas sobre quais são as maiores ameaças ao podcast, na opinião deles. Um desses especialistas ouvidos foi o James Cridland, que é editor do Pod News, e eu achei interessante trazer a opinião dele aqui na íntegra. Abre aspas. A maior ameaça são duas coisas: a busca pela perfeição e o vídeo. O que faz com que as pessoas queiram ouvir o seu podcast são consistência e um bom conteúdo. Se você busca a perfeição, ou pior, adiciona a complicação extra de gravar em vídeo, isso vai atrapalhar esses dois objetivos. O podcast do Joe Rogan, por exemplo, começou em 2009, mas levou muitos anos para se tornar tão popular como é hoje. A razão do seu sucesso é que é consistente e não é perfeito. Em vez da perfeição, busque fazer melhor a cada episódio. O podcasting é uma jornada. Não a torne mais complicada do que precisa ser. Fecha aspas. Eu achei perfeita a colocação do James Cridland. Além dos pontos que ele trouxe, também foi falado sobre a saturação de conteúdo medíocre, a centralização da publicidade em poucos podcasts, a falta de iniciativa em conseguir ouvintes novos e muito mais. Então, vale a pena ler o artigo na íntegra, que, é claro, já está traduzido lá na nossa página do LinkedIn. E o relatório Audioscape 2024 da Cumulus Media, que analisa tendências recentes sobre o consumo de podcasts, compilou algumas descobertas novas e interessantes sobre audiências de podcast na América do Norte. A primeira é que entre os ouvintes de 25 a 54 anos, 1/3 deles ouve podcast todos os dias, 44% ouve toda semana e 59% ouve todo mês. Uma vez que uma pessoa se engaja no conteúdo em áudio, os podcasts são a principal fonte desse conteúdo. Apesar do crescimento da mídia, a idade média dos ouvintes de podcasts permanece em mais ou menos 32 a 34 anos. Os ouvintes de podcast geralmente são empregados, têm um bom nível socioeconômico e educação formal. A participação dos podcasts no tempo de uso de alto-falantes inteligentes quadruplicou desde 2018 e
o interesse de anunciantes e agências em publicidade nos podcasts está em alta recorde nesse ano. Se você quiser ler os insights completos, a matéria está disponível no site da Cumulus Mídia, é claro, mas em inglês. Então, para facilitar, a gente já deixou a informação toda traduzida para você lá no nosso LinkedIn. Não deixa de conferir. A RSS.com introduziu transmissões ao vivo para episódios de podcast como parte do Podcasting 2.0. Com a nova funcionalidade Live Item Tag, ou LIT, os podcasters agora podem transmitir os seus episódios em tempo real, permitindo uma interação maior com o seu público. Durante as transmissões ao vivo, os aplicativos de podcast compatíveis com o LIT vão notificar os ouvintes que, com a integração do recurso Value for Value, vão poder fazer feedbacks e doações em tempo real através dos chamados Boostagrams. Além dessa nova funcionalidade, a RSS.com também adicionou suporte para 2 novos idiomas, Afrikaans e Malaio, e melhorou a correção de erros no editor da descrição dos episódios, assim como também na lista de episódios. A interface foi atualizada e reorganizada para uma versão mais limpa e funcional, inclusive em dispositivos móveis. Ainda em notícias da semana, de acordo com uma matéria que saiu na revista Forbes, à medida que a geração Z se interessa mais pelos podcasts, os videocasts e mesacasts ficam cada vez mais populares. Isso porque é entre esse público que os podcasts em vídeo fazem mais sucesso, inclusive com o YouTube sendo o destino preferido para o consumo desses conteúdos, superando até o Spotify. Com essa mudança, muitos dos principais podcasts agora incorporam vídeo para atrair uma audiência maior, além de poderem fazer os famosos cortes de podcast para o Instagram e TikTok, o que também ajuda a expandir o alcance do podcaster. Em 2023, a Edison Research descobriu que 47% da população online da geração Z nos Estados Unidos é ouvinte mensal de podcast, cerca de 24 milhões de americanos. Além disso, a escuta de podcast entre aqueles de 13 a 24 anos aumentou nos últimos anos. Apesar da resistência de alguns podcasters mais conservadores, os videocasts continuam tendo um futuro promissor na nossa mídia e essa tendência não tem qualquer previsão de desacelerar. Entre os dias 25 e 27 de maio aconteceu o The Podcast Show, um baita evento dedicado à indústria de podcasts que acontece uma vez por ano, geralmente em Londres. O evento reuniu podcasters, produtores, editores, marcas e outros profissionais do setor para discutir as tendências, inovações e o futuro da nossa mídia, com palestras, workshops, painéis de discussão e muito mais. Essa última edição atraiu cerca de 10 mil participantes, segundo os organizadores. O Jason Carter, que é o diretor-geral do evento, declarou para a revista The Verge que esse foi o recorde de público e ele estava incrédulo e muito feliz. Esse ano, como novidade, ele também anunciou o lançamento do The Podcast Show Plus, um passe digital para que o usuário possa rever todo o conteúdo do evento online. Até o final dessa semana, os interessados podem usar um código de desconto de 25% para se inscrever no Show Plus. Mais informações estão disponíveis no site oficial do The Podcast Show. A Pacific Content, uma das principais empresas de podcast com marca da América do Norte e divisão da Rogers do Canadá, anunciou que vai fechar as suas portas. As operações vão ser encerradas até o final de junho devido a questões financeiras. A empresa foi fundada em 2014 e comprada pela Rogers em 2019, quando os novos donos decidiram focar no seu negócio principal de áudio. Com o fechamento, a equipe impactada inclui todos os funcionários que trabalharam diretamente com a Pacific Content, principalmente em Vancouver. O cofundador Steve Pratt
agradeceu a toda a equipe da Pacific Content e aos clientes que eles tiveram ao longo desses anos. Ele deixou bem claro que o problema nunca foi com os funcionários, muito pelo contrário, ele espera que todos encontrem novos empregos em breve e agradeceu muito a todos pela experiência. A plataforma digital Micro.blog lançou o recurso de narração de áudio para os posts de blog. Desenvolvido por Manton Rees, o recurso adiciona um botão ouvir nos posts, permitindo que o autor narre o conteúdo para o ouvinte. No Micro.blog, os usuários podem hospedar os seus próprios blogs ou importar conteúdo de outras plataformas, como o WordPress. Agora, com o novo recurso, a narração também é incluída no feed RSS do blog, que já atua como uma hospedagem de podcast. A inclusão da narração em áudio é opcional, mas é uma alternativa bem legal para garantir que o conteúdo esteja mais acessível para todos os públicos, em especial para pessoas que tenham alguma deficiência visual. Segundo o log da empresa, essa atualização se integra à missão do Micro.blog de criar ferramentas centradas no ser humano para melhorar a experiência na web. Menos vozes de IA e mais conexão humana. A hospedagem de voz já está disponível no plano básico de $5 por mês, que permite uploads de até 75 megabytes. O Spotify anunciou o fim do CarThing, o seu dispositivo de hardware para controle do streaming em carros, que vai deixar de funcionar em 9 de dezembro de 2024. Segundo o comunicado de imprensa, a decisão foi tomada para que o Spotify possa destinar essa verba para outras áreas e otimizar outros produtos da empresa. No primeiro momento, o Spotify não planeja substituir o CarThing por outro dispositivo e não ofereceu qualquer opção de troca ou reembolso para os dispositivos descontinuados, o que não deixou muita gente feliz, afinal de contas, eles pagaram por um negócio que, menos de 3 anos depois, ficou totalmente obsoleto. Depois de várias reclamações dos usuários na internet, o Spotify adicionou no seu blog a opção solicitar reembolso, que é totalmente manual e não tem garantia nenhuma de que vai dar certo, porque, segundo a publicação, eles vão avaliar o que dá para ser feito. Vamos continuar acompanhando para ver se alguém consegue, de fato, ser reembolsado. E a Women in Podcasting Network lançou nesse mês o Women in Podcasting Awards, uma premiação popular para reconhecer podcasters mulheres e criadores de conteúdo não binários que têm feito a diferença na podosfera mundial. As inscrições vão até o dia 1º de agosto de 2024, quando começa a votação pelo público. A cerimônia de premiação está marcada para 19 de outubro de 2024. Como o nome já sugere, o evento tem a missão de amplificar vozes femininas, promover a comunidade e oferecer oportunidades de visibilidade e reconhecimento para as mulheres podcasters. O PodNews se juntou à iniciativa como patrocinador da premiação, então a gente vai ter a cobertura total do evento em primeira mão. Se você quiser saber mais sobre o prêmio ou, de repente, se inscrever, não deixa de acessar o site oficial do Women in Podcasting Awards e consultar o regulamento. Hoje, no giro sobre pessoas que fazem a mídia, olha só quem tá no Prêmio Jabuti Acadêmico desse ano. A nossa querida Aline Hack, apresentadora do Olhares Podcasts e advogada cansada. É o @ dela no Twitter, tá? Que, além de fazer um trabalho acadêmico muito importante para o podcast aqui no Brasil, também fez aniversário na semana passada. Fica aqui os nossos parabéns para a querida Linoca. Caso você tenha caído de paraquedas aqui e não conheça o Prêmio Jabuti pelo nome, ele é um prêmio reconhecido pela Câmara Brasileira do Livro, que celebra a produção literária e acadêmica. O livro Feminismos e Podcast, coordenado pela Aline, está concorrendo pela editora Blimunda, junto de outras obras que falam de temas como feminicídio, justiça restaurativa, desinformação climática e encarceramento de mulheres. Então, nossos parabéns à Aline por mais uma possível conquista, pelo aniversário também e por estar levando o podcast por tantos caminhos que ainda são pouco explorados no mundo acadêmico.
E na nossa caixa de perguntas do Instagram da semana passada, a gente perguntou se você confia nos podcasters que ouve. A maioria esmagadora das respostas dizia que sim. Já os motivos foram os mais variados. Alguns confiam pela índole do criador de conteúdo, outros pela consistência dos podcasters nos seus posicionamentos e houve até quem dissesse que confiava por ser muito seletivo sobre as vozes que escolhe para colocar para dentro do ouvido. Todos motivos bastante válidos, diga-se de passagem. Agora, para essa semana, a gente quer saber a sua opinião, tanto como produtor de podcast quanto como ouvinte. Qual o seu formato preferido de podcasts? Entrevista, storytelling, monólogo, o formato que você quiser e por quê? A caixinha de perguntas vai ficar aberta nos stories do Instagram do Pod Notícias por 24 horas, então não deixa de acessar lá ainda hoje para você deixar a sua contribuição e também não deixa de seguir a gente, é claro, em @pod.noticias. Sobre lançamentos, a livraria Leonardo da Vinci, um endereço clássico do Rio de Janeiro, lançou o podcast Subsolo, apresentado por Daniel Lousada e Leonardo Cases. O programa é quinzenal e vai trazer a cada episódio um novo debate sobre questões sociais e filosóficas, considerando especialmente a nossa vivência como brasileiros. O podcast faz parte das novas mídias da livraria, onde eles estão buscando produzir diálogos construtivos e repensar o Brasil. O primeiro convidado foi o sociólogo Gessé Souza, ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O podcast Subsolo já está disponível no YouTube e em todas as principais plataformas de áudio. E hoje a gente também vai falar sobre um lançamento diferente. A empresa PodOps Media lançou o PodOps Studio, uma nova plataforma completa para podcasting. Segundo o Rob Winters, CEO da PodOps, o estúdio foi desenvolvido para criadores de todos os níveis e tem o objetivo de simplificar a criação de um podcast. A ferramenta oferece gravação, edição, transmissão ao vivo e publicação, tudo num único lugar, o que já é algo possível de ser feito em outras plataformas como o Spotify for Podcasters, por exemplo, mas se for um recurso mais eficiente é lucro, porque algumas plataformas por aí são bem fraquinhas no que elas se propõem a fazer. Outros recursos também incluem a possibilidade de colaboração em tempo real, streaming ao vivo no YouTube e várias opções de armazenamento. O PodOps Studio já está disponível para os usuários. E a nossa recomendação dessa semana vai especialmente para quem gosta de ciências e biologia. É o Jubilu Cast, apresentado por Paulo Jubilu, que muitos conhecem como Professor Jubilu, do canal Biologia Total. O programa é publicado regularmente, pelo menos 2 vezes por mês, e os episódios são sempre muito informativos e cheios de conteúdo útil, especialmente para estudantes ou entusiastas da biologia que querem aumentar os seus conhecimentos enquanto fazem outra coisa. Alguns dos assuntos que já foram discutidos no podcast são a grande epidemia de dengue que a gente está vivendo aqui no Brasil, o futuro com as inteligências artificiais, manipulação de DNA e muito mais. O Jubilu Cast, Jubilu tem T no final, tá? Jubilut, mas a gente pronuncia Jubilu. Jubilu Cast está disponível no YouTube e no Spotify, então já assina no seu agregador favorito, que é para melhorar os seus estudos, ganhar mais conhecimento e nunca perder os insights mais importantes sobre a biologia do ponto de vista do Brasil, que é um país tão rico em divulgação científica. E assim a gente fecha essa 16ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à transcrição e os links das fontes de todas as notícias deste episódio. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente através da nossa page do LinkedIn, através do nosso Instagram, @pod.noticias, e também através do nosso canal público do Telegram, onde você recebe as notícias em primeira mão. É só você acessar o link t.me/podnoticias, totalmente de graça, é claro.
Você pode ouvir o Pod Notícias no seu agregador de podcast preferido e no Spotify e no Apple Podcasts. Eu peço que você classifique a gente deixando ali as suas 5 estrelinhas, porque isso ajuda demais a plataforma a reconhecer o podcast como relevante e a distribuir para um número cada vez maior de ouvintes. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast e Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação e Tiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra segunda-feira que vem. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.